Abra comigo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Louva a Deus, porque hoje nós fecharemos nesse culto um tempo e iniciaremos um outro tempo. Amém? É um tempo de lutas, um tempo de vitórias, mas iniciaremos agora um tempo de poder. Deus tem algo para a vida do pastor Felipe, da pastora Vilma e da sua casa, e vocês serão parte disso. Quem crê diz amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Trago um abraço do pastor Walter, da pastora Márcia, que hoje estão ministrando aqui pertinho, na Beirana Itaquá. O que eu falei? E qual é? É isso, irmão. A gente vai inaugurar nossa 23ª igreja. Já erra o nome de todo mundo, de todas as igrejas, está tudo bem. Quando começa a errar é porque ficou grande. Estão ministrando na Beirana Arujá. Depois entra lá no Instagram da pastora Márcia, dá os parabéns, é aniversário dela hoje. O povo lá está fazendo um bolo, cantando um parabéns. Então depois você passa lá e dá um alô. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 49. Lucas 8, 49 em diante diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chore, disse Jesus, não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhes dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Curve sua cabeça para mais uma palavra de oração. Pai, essa é a tua palavra e ela é santa, e nós te agradecemos por ela. E agora, Senhor, eu quero por alguns minutos compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, juntamente com os meus irmãos aqui. E eu peço, Senhor, a tua graça. Senhor, áreas que eu não sou capaz de alcançar, pensamentos que eu não sou capaz de conhecer, situações que eu não sou capaz de mudar, mas o teu Espírito pode. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, Senhor, para muitas delas é necessário fé. E eu peço, Senhor, que através das minhas palavras o Senhor produza fé nos corações, a ponto de os transformar de forma especial nessa noite. Esse é o meu pedido, usa-me em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com vocês hoje sobre vitória em meio a provações. Vitória em meio a provações. Não existe algo tão palpável, obrigado, algo tão palpável sobre tudo o que nós vemos na Bíblia e que vivemos nos nossos dias como provações. A Bíblia menciona várias circunstâncias, várias situações, a Bíblia menciona vários momentos, e nós vivemos muitos deles. Mas, por exemplo, é raro você ver um milagre. Não é todo dia que você vê um milagre poderoso, um paralítico andando. Não é todo dia que você vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo. Não é todo dia que você vê uma pessoa sendo salva. Existem milagres que são um pouco mais comuns, existem outros que são um pouco mais difíceis, mas existem outras situações bíblicas mencionadas que são mais raras. Porém, a Bíblia nos promete que viveríamos também provações, e isso é, de todas as promessas bíblicas, definitivamente a mais palpável. Porque se eu te perguntar quem aqui está vivendo provação, talvez metade da igreja levante a mão e outra metade fique com preguiça de levantar, porque a provação está tão grande que já não tem força para levantar a mão. Mas todos nós vivemos provações diárias, uns mais, outros menos, mas alguns vivem provações quase que insuportáveis. E nós sabemos que
Elas não são insuportáveis por causa da promessa de que Deus não nos mandaria provações insuportáveis, mas talvez nos provasse no limite das nossas forças. Portanto, viver provação faz parte da vida do crente. Não há quem não passe por provações de diferentes tamanhos e formas todos os dias. Tem gente que vive provação no casamento, tem gente que vive provação no trabalho, tem gente que vive provação nas finanças, tem gente que vive provação no meio da igreja, tem gente que vive provação consigo mesmo. O fato é que nós vivemos provações todos os dias. É isso que eu estou dizendo, isso é verdade na tua vida, sim ou não? Mas essas provações são prometidas na Bíblia. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós sabemos disso, mas eu diria que algumas dessas provações, elas estão de parabéns. Porque tem provação que vem que você fala: meu Deus, essa daqui está quase fugindo à regra das insuportáveis. Existem momentos na nossa vida que você fala: essa daqui não faz sentido, Deus, porque o Senhor diz que manda o escape junto, mas eu não estou enxergando o escape. Eu não sei, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para pessoas, e parece que essa provação é insuportável. E a gente precisa voltar a olhar para a palavra de Deus e falar: não, mas Ele prometeu também que não haveriam provações insuportáveis. Nós somos provados para mostrarmos para nós mesmos o quanto estamos dispostos a seguir a Jesus. Quantas vezes nós vemos pessoas que desistem da fé, que abrem mão do evangelho, porque alguém que amavam muito faleceu, porque algo fora do comum aconteceu, porque uma doença terrível chegou alcançando a sua casa. Quantas vezes nós nos vemos em situações muito próximas da desistência, e essas são provações que superam em muito a normalidade das que estamos acostumados a viver. E essa é a história que eu li há pouco. É a história da maior provação da vida de um homem chamado Jairo. Porque sim, você pode ter uma doença e é uma provação terrível. Você pode ter dor, você pode ter falta de dinheiro, você pode bater o seu carro de manhã e de tarde você manda o carro no conserto. Quando o carro sai do conserto, uma semana depois você bate o carro no mesmo dia de novo. Você fala: mas Deus, o que está acontecendo? Mas quando a provação alcança a tua casa, especialmente os teus filhos, isso beira o insuportável. E esse homem estava vivendo o dia mais difícil da sua vida, o dia mais insuportável no aspecto de provações da sua vida. Mas quem era esse homem? Jairo não era um qualquer. Jairo não era uma pessoa comum. Jairo não era uma pessoa sem acesso à informação. Jairo não era uma pessoa sem acesso a recursos, sem acesso a pessoas. Jairo era, segundo a Bíblia, o principal da sinagoga. Deixa eu explicar para você o que é o principal da sinagoga. Ele era mais ou menos assim. Ele não era apenas o pastor da igreja, mas ele era o pastor de várias igrejas. Ele era uma pessoa importante, uma pessoa proeminente, uma pessoa que andava no meio de gente grande, uma pessoa respeitada. Jairo não era uma pessoa qualquer, portanto ele tinha acesso a tudo. Agora imagina, um homem como Jairo, com a filha enferma, está vivendo uma provação em nível de desespero. Quem tem muito acesso vai nos melhores médicos. Quem tem muito acesso consulta as melhores possibilidades, busca as melhores pessoas. Jairo provavelmente e possivelmente já tinha passado por tudo isso, já tinha batido em todas as portas, já tinha buscado alternativas, mas nada resolvia o seu problema. Um homem grande em posição, talvez grande até em recursos, mas que não estava conseguindo resolver o problema dentro da sua casa. Porém, ele se encontra com a sua filha muito enferma e não lhe resta outra alternativa. Jairo ouve falar da fama de um tal Jesus, um homem que estava passando por ali, um homem que estava fazendo milagres, um homem que estava mudando as circunstâncias no meio dos pobres, um homem que não olhava para quem era rico ou quem era pobre, um homem que não estava preocupado com nada disso, mas que simplesmente estava curando pessoas e fazendo milagres. E Jairo, na sua posição judaica, na sua posição de principal da sinagoga, ele se submete a algo totalmente contrário
à sua religiosidade, totalmente contrário ao grupo que ele dirigia. E ele se submete a ir até Jesus. Um homem sem saída, um homem com uma filha enferma. Eu te pergunto, até onde você iria por um filho? Até que ponto você iria? Será que você é uma pessoa que tem um carro próprio, de repente um filho se acidenta, acontece alguma coisa, você continuaria com seu carro próprio? Ou talvez você desse o carro para o médico, fala, fica para você, mas resolve o problema do meu filho. Eu venho da minha casa, eu dou o jeito, eu trabalho o resto da vida, eu faço o que for preciso, mas salva a minha criança. Jairo não estava mais preocupado com reputação. E se nós voltarmos um pouquinho no texto lido do capítulo 8, nós vamos ver o versículo 41 e 42 dizendo assim: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, pois a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Ele deixa de lado toda a sua indumentária, deixa de lado todos a pompa, tudo aquilo que o cercava. Afinal de contas ele era o principal da sinagoga, e ele vai e se prostra diante deste homem. Esse homem tão acusado pelos judeus, por aqueles que eram pares dele. Mas Jairo, se despindo de toda a sua religiosidade, ele se prostra diante de Jesus, a ponto de dizer: pelo amor de Deus, eu preciso de uma saída, minha filha vai morrer. Quantas vezes nós nos colocamos numa circunstância como essa? Há 2 dias atrás, nós estávamos na reunião de casais da nossa igreja, e o pastor Felipe e a pastora Vilma ministraram lá na Vila Mariana. E durante uma parte da mensagem, o pastor Felipe contou um pouco do drama que eles viveram, e que todos vocês aqui já devem saber. Mas ele contou alguns detalhes que talvez algumas pessoas não tenham ouvido, possam imaginar, mas talvez não consigam dimensionar aquele momento. E ele disse que durante todas as noites na internação do Davi, enquanto ele esteve na UTI, pastor Felipe por vezes levantava de madrugada e encontrava sua esposa, a irmã Vilma, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Essa é uma atitude que demonstra rendição, é uma atitude que demonstra desespero, é uma atitude que demonstra todo tipo de despojar de qualquer glória, dizendo: Senhor, eu não tenho mais a quem recorrer. Jairo estava nessa condição, ele estava dizendo: eu não tenho mais a quem recorrer. Eu imagino aqueles que cercavam Jairo naquele momento, ao redor dele, dizendo: o que está acontecendo? O chefe está ajoelhando ali, daquele homem lá que todo mundo fala mal. Ele está ajoelhando no pé daquele homem que a gente está tentando pegar, que a gente está tentando prender. Diz outra versão que Jairo era um dos principais dos fariseus. Quem matou Jesus foram os fariseus. Mas agora o chefe dele estava de joelhos, clamando por misericórdia. Sabe o que é isso? Isso é aquele momento que você não tem saída. É a hora do jejum, é a hora da oração, é a hora do clamor. E quando isso acontece, Deus muda as circunstâncias. E hoje o que Ele diz a você é: a aprovação está difícil, tem que dobrar o joelho. A aprovação está difícil, é cara no pó. A aprovação está difícil, não está resolvendo. Vamos mais um pouquinho, vamos clamar mais um pouquinho, vamos chorar mais um pouquinho. Eu estou escutando e estou gostando. Está mudando o coração. Ei, vamos tirar essa capa de principal de alguma coisa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente começa a olhar, começa a ver a nossa vida, promoção no trabalho. Agora eu não sou mais qualquer um. Agora tem que me chamar de senhor. Agora não pode falar comigo nesse tom. Abaixa a bola, moço. Fala mais baixo, não fala alto assim não, que eu não vou responder. Fala de outro jeito comigo, pois não. Eu vou marcar horário, nesse dia eu não posso te atender. A gente é muito chato. Qualquer motivinho a gente começa a se achar. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você sair de casa de manhã sem escovar o dente, ninguém vai aguentar você.
Sabe por quê? Porque você é pó. A gente não vale nada. Se não for a graça de Deus sobre as nossas vidas, ninguém nos aguenta. Posso te dizer uma coisa? Pensa na pessoa que mais te ama na vida, tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido, teus filhos. Pensa na pessoa que mais te ama. Quando você morrer, em menos de 24 horas eles vão tentar se livrar de você de qualquer jeito. Vão enfiar você debaixo da terra, porque em qualquer lugar você vai se tornar uma pessoa completamente insuportável. Você vai cheirar mal. E sabe por quê? Porque você é isso. Você é pó como eu sou pó. Então, querido, se você tem algum toque de arrogância, de prepotência, se algum momento passou pela sua cabeça se achar alguma coisa, começa a tirar isso da cabeça, porque definitivamente você não é absolutamente nada, assim como eu também não sou. E Jairo naquele momento descobriu que ele não valia nada. Uma provação fez com que ele se prostrasse. Quantos de nós estamos prostrados diante das provações? Enquanto o Senhor está te dizendo nessa noite, é para dobrar o joelho, mas não é para o problema, é diante de mim. Eu estou aqui para resolver o seu problema, a sua prova é minha. Mas Jairo começou a viver uma circunstância terrível, e eu quero aqui apresentar alguns passos, algumas provas que ele viveu. E a primeira prova que ele viveu foi a prova do orgulho. A prova do orgulho de Jairo nos fala de um homem que tinha toda uma indumentária. E o que leva o principal da sinagoga a ir até Jesus? Esse homem ouviu falar de Jesus, assim como eu e você um dia ouvimos falar dele. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Jairo ouviu e teve fé, a ponto de não se importar com os religiosos da sua classe, o que eles vão dizer. Eu não estou nem aí, a minha filha está morrendo. Deixou a sua posição de lado e se prostrou. E o que levaria um judeu a ter esse tipo de atitude diante dos fariseus, senão uma necessidade extrema? O texto que nós lemos diz que Jairo implorou. E eu te pergunto, você imploraria por um filho? Quantas vezes você chega com o filho ardendo em febre no hospital, chega para o médico, às vezes em lágrimas, e diz: doutor, faz alguma coisa, o menino está delirando, doutor, me ajuda. Como é que eu vou resolver? Essa febre está subindo demais, o menino já está virando o olhinho para trás. Como é que eu vou resolver isso? E a gente implora. Foi o que Jairo fez diante de Jesus. Ele implorou para que Jesus fosse até a sua casa, porque sua filha não estava bem. E essa fé mudou o coração de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Se tem algo insuportável para Jesus, é um coração cheio de fé. Quando você demonstra rendição com um coração cheio de fé, Ele olha para você, Ele olha para sua casa, Ele olha para o seu problema, e Ele faz como fez com Jairo. Ele vai até lá, Ele vai até lá, Ele vai até lá, para que o problema seja resolvido. Ei, quantos precisam nessa noite mover o coração de Jesus, para que Ele vá até a sua casa, mudar as circunstâncias? Jesus foi lá, porque quando nós reconhecemos quem Ele é, Jesus vem em nosso favor. A questão é, nós estamos dispostos? Ou o quanto estamos dispostos a abrir mão de certas posições e honra, e chegarmos ao ponto de nos humilharmos? Não, eu vou implorar no meu quarto, eu vou implorar em silêncio, eu vou implorar quietinho onde ninguém me vê. Na frente dos outros, não, eu não vou me submeter. Eu não vou me submeter a abrir o meu problema para a igreja. Eu não vou me submeter a pedir oração para que todos saibam. Eu não vou me submeter a colocar o joelho na frente, dobrado lá, para que o pastor venha orar por mim, venha clamar comigo. Não, eu não vou me submeter aí no culto de oração. Eu não vou me submeter a uma situação vexatória. Não, eu não vou abrir o meu problema, não vou rasgar meu coração. Não, eu não vou ao extremo. Sabe o que acontece, meus irmãos? A gente fica guardando reservas, e aí Deus espera para que a gente consiga abrir absolutamente todo o coração, para que Ele possa entrar.
1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz: humilhai-vos, repito, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Sabe o que acontece, irmão? Tem gente que chega assim: tá bom, eu vou dobrar o meu joelho aqui, eu vou ajoelhar, vai Deus, vai rápido que eu estou aqui passando vergonha, vai logo. E Deus olha para você falando: não entendeu nada, moço? Não é isso não. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus quer ver joelhos dobrados, quer ver corações rendidos, mas Deus não vai aceitar que ninguém coloque um tempo para Ele agir. O tempo dele é perfeito. A hora de Deus é a primeira hora para agir nas nossas vidas. Ah, mas eu estou com pressa. Deus não está nem um pouco preocupado com o seu tempo, que vale o tempo dele, e Ele vai resolver tudo da melhor forma possível. Ah, durante a minha vida, quantas vezes eu disse: Deus, está atrasado, Deus, esse assunto precisa ser resolvido. Eu estou tratando um assunto por esses dias lá na igreja, e eu estou vendo, e agora está começando a fazer sentido. Deus, eu achava que o Senhor tinha errado da outra vez, e o assunto não tinha sido concluído, eu não estava entendendo. Agora está começando a cair minha ficha. Se o Senhor tivesse feito lá, eu estava lascado agora. Mas o Senhor não fez e vai fazer, está fazendo agora. Agora tudo faz sentido. Esse tempo é perfeito. Essa é a vantagem de quem conhece o futuro. E Ele não apenas conhece o futuro, mas Ele está no nosso futuro, nos esperando com o cumprimento das nossas promessas nas suas mãos. O tempo é coisa de homem, irmão. Tempo não é coisa de Deus. Deus é atemporal, mas nós precisamos do tempo para entendermos os desígnios de Deus. Sabe o que acontece? A nossa mente é tão limitada que Ele precisa contar uma coisa de cada vez, senão a gente não entende. Para Ele não, para Ele já está tudo cumprido. Para Ele a criação e o arrebatamento acontecem ao mesmo tempo. A gente que precisa que Ele conte a história uma coisa de cada vez. Deus é muito paciente. Quando eu olho e vejo que Deus não quer te ver humilhado, Ele não precisa te ver humilhado. Ele espera, através da tua humilhação, um reconhecimento de quem você e eu somos e quem Ele é. Sabe, enquanto você achar que você é alguma coisa, irmão, nada vai acontecer. Mas foi no exato instante que Jairo reconheceu que tudo que ele era não era absolutamente nada e não significava absolutamente nada diante do problema da sua própria filha. Foi nesse exato momento que ele reconheceu: Ele pode e eu não posso. Mas o texto continua e diz na 1 de Pedro 5:7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ah, Jairo começa a viver a sua segunda prova, a prova da paciência. Imagina a cabeça de Jairo, principal da sinagoga, e ele conseguiu convencer Jesus de ir na sua casa. Imagina, eu estou convencendo aquele que a gente persegue, eu me prostrei e eu consegui convencer Jesus a ir na minha casa, e de repente, no meio do caminho, surge um BO, uma tal de mulher com fluxo de sangue. Já era mulher, numa sociedade judaica, vivendo um fluxo de sangue, e agora vai atrapalhar a ida de Jesus. Minha filha está morrendo, e entra uma mulher no meio do caminho, e ele para atender. Como é que é isso? Jairo estava sendo provado na sua paciência, pois ele tinha urgência. Ele queria: não, mulher, depois a gente resolve, Jesus, vamos lá, Jesus, eu sou o principal da sinagoga, vamos para casa, minha filha está tendo um problema, ela está à beira da morte, o Senhor vai parar para tratar uma mulher que está de regras? Jesus, ela é mulher. Outra coisa, o Senhor, como judeu, não pode nem tocar nela. Ela te encostou, é um problema ainda maior. Vamos resolver isso depois, lá na sinagoga. Agora vamos para minha casa. Jairo tinha tudo para fazer isso, mas Deus estava tratando com a ansiedade de Jairo. E hoje Jesus está tratando com a tua ansiedade. Você que está dizendo: Jesus, vai logo, eu tenho que resolver. Amanhã, segunda-feira, tem conta para pagar. Como é que vai ser, Jesus? E Ele está dizendo para você assim: calma, meu querido, eu não perdi o controle da situação. Aleluia, o tempo dele é perfeito. A sua filha estava morrendo, e sabe o que aconteceu com ela? Ela morreu. A filha de Jairo morreu. A filha de Jairo morreu por causa do atraso de Jesus. Jesus parou no caminho para atender alguém, e neste atraso a menina morreu.
Deus prova a fé de Jairo no meio da sua urgência, tratando com a sua ansiedade, porque ele estava desesperado. Pudera eu e você estaríamos desesperados tanto quanto ele. Existem momentos na nossa vida onde não é possível humanamente esperar. Tem hora que não dá para esperar. Tem hora que tem que ser na hora, tem que ser urgente, tem que ser naquele momento, tem que resolver ali, vai morrer. Se não for naquela hora, vai morrer. Mas Jesus estava dizendo para Jairo: você veio até mim, agora o assunto é meu. A morte é um problema para você, mas para mim ela não é um problema. E você vai começar a entender quem sou eu a partir do momento que a sua filha voltar a viver, porque eu estou declarando para você e para toda essa cambada de fariseus que eu já venci a morte antecipadamente. Não adianta querer me matar, eu vou mostrar para vocês quem eu sou e do que eu sou feito. Jesus estava interessado em ensinar algo a Jairo e todos aqueles que estavam ali. Tem bênção que é urgente, tem bênção que é para agora, mas sempre existe um se. Se eu não pagar, se eu não arrumar, se eu não consertar, se eu não falar, se eu não melhorar, se não curar, nós somos pessoas aprisionadas a um si. Porque quando a gente dobra o nosso joelho, a gente fala: Senhor, cura essa criança. E a gente pensa na mesma hora: mas e se o Senhor não curar? Senhor, me dá uma saída, eu confio em Ti. Mas e se o Senhor não der? Senhor, resgata o meu casamento, mas e se o Senhor não fizer? E o se, ele traz tudo aquilo de ansiedade para os nossos corações, porque a gente só consegue glorificar efetivamente depois do milagre acontecer. Mas se nós cremos num Deus atemporal, nós devemos glorificar pelo milagre antes do milagre acontecer. Porque as circunstâncias não são maiores do que Deus. O tal do si tem produzido muita ansiedade no nosso meio, mas olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do 1º versículo. Ele diz assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele continua dizendo assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Eu não me glorio no milagre quando ele acontece, mas eu me glorio no Deus do milagre, porque eu sei que o Deus do milagre já está lá no futuro me esperando com o cumprimento da promessa. Muitas vezes a promessa ela vem de uma maneira que eu não posso esperar, mas Deus está lá e Ele não é homem para mentir. A promessa se cumprirá e o Senhor está nos esperando com esse cumprimento. Jairo estava sendo provado na sua paciência, enquanto Jesus atendia a mulher do fluxo de sangue. Chega a triste notícia, versículo 49 de Lucas 8. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Chega, Jairo, não gasta mais tempo, a menina morreu, deixa Jesus para lá, vai cuidar da sua vida, vai enterrar sua filha, vai se preocupar com os assuntos daqui para frente. O assunto já não é mais o mesmo. E começa então o tempo da terceira prova na vida de Jairo, a prova da resiliência. Resiliência significa a capacidade de se adaptar a mudanças especialmente difíceis. Em outras palavras, é a condição de saber sofrer,
é a capacidade de saber sofrer. Quanto é que você aguenta? Quanto tranco você aguenta? Quanto você aguenta apanhar? Até onde você vai? Até onde você segura? Isso é resiliência. Alguém chega dizendo que a filha de Jairo havia morrido, e a partir de agora ele está em uma situação terrível, porque toda aquela ansiedade dá lugar a um desespero, dá lugar a uma sensação de derrota, dá lugar a uma sensação de vencido. Agora Jairo não tem mais saída, ele não está mais preocupado, a pressa acabou. Agora o luto invade o coração daquele homem. Ele ainda estava aguardando Jesus terminar o atendimento à mulher do fluxo de sangue, e de repente recebe uma bomba dessas. Eu fico imaginando o coração desse pai, esmigalhado, destruído. Eu posso quase que ver Jairo se prostrando e chorando sobre seus joelhos, gritando ali no meio daquela multidão, batendo no chão e dizendo: eu não consegui resolver o problema da minha filha. Eu cheguei aqui com todo o meu esforço, com todo o meu empenho, sendo quem eu sou, o principal da sinagoga. De que adianta? De que adianta ser tudo isso? Minha filha morreu. Enquanto isso, Jesus está cuidando de uma mulher, uma mulher que na sociedade judaica vale menos que um camelo, uma mulher ainda com problema de regras, que não devia nem estar fora de casa. Imagina o coração de um fariseu olhando para aquela situação e dizendo: você deixou a minha filha morrer, Jesus, não deu tempo. O que vai ser de mim agora? O que vai ser de mim agora? Como é que todos vão me olhar? A menina morreu e eu não tenho mais o que fazer. E mais, sempre existe alguém com uma frase de desesperança perto de nós para dizer: não incomode mais o mestre. Você não conseguiu resolver seu problema, engole o choro, segue tua vida, deixa ele quieto. Imagina os discípulos dizendo: tá vendo? Fariseu, vai, deixa para lá, vamos cuidar aqui, Jesus tem muitos assuntos a tratar. O coração daquele homem devia estar apertado, mas como assim? É agora que eu vou incomodar mesmo? Eu imagino Jairo se levantando daquele momento, falando: não é bagunçado não, ele disse que ia, então agora vamos levar ele lá, agora vamos lá resolver, agora vamos lá olhar, não importa, a menina morreu, mas agora tudo que eu tenho é ele, vamos lá, porque antes eu estava desesperado, mas agora eu estou destruído, eu preciso de Jesus como nunca antes. Eu imagino Jairo se levantando: acabou com a mulher do fluxo de sangue, dá licença multidão, deixa eu levar Jesus para minha casa. Se antes a minha filha precisava dele, agora quem precisa dele sou eu. Se antes a menina precisava de uma cura, agora quem precisa de uma cura sou eu. Agora não é mais sobre ela, agora é sobre mim. Agora não é mais sobre a doença dela, agora é sobre a minha. Agora é sobre o meu coração, agora é sobre a minha situação. A minha esposa deve estar destruída lá também. Jesus, agora se eu tinha que cuidar de um paciente, agora você vai ter que cuidar de dois, porque a gente não tem chão. Ouça bem, não existe momento para parar de crer. Deixa eu te dizer isso, meu irmão, uma vez mais: não existe a hora certa para parar de crer. Você precisa crer, mesmo depois que a esperança acaba, mesmo depois que a vida acaba, mesmo depois que tudo se esvai, mesmo quando as notícias são totalmente contrárias, e quando os médicos dizem: não tem mais jeito, só um milagre resolve. Não existe a hora certa de parar de crer.
porque o nosso Deus, Ele supera qualquer expectativa. Jesus disse no versículo 50, não tenha medo. Ele vira para Jairo e diz assim: tão somente creia e ela será curada. Jesus não dá moral nem para a morte, Ele não considera a morte, Ele não diz, ela vai ressuscitar, não, Ele não disse isso, Ele diz, ela será curada. Sabe por quê, meu irmão? Porque pessoas como eu e você se estabelecem como pessoas que são vencidas, mas Jesus não se deixa vencer. Jesus não aceita, eu não sou vencido, a morte para mim é um detalhe, nós vamos lá e ela será curada. Deixa eu te dizer uma coisa: se o problema da tua casa é gigante, se o problema que você vive é gigante, somente creia, tão somente creia, tão somente creia, e Deus fará um milagre. Aleluia. Começa então a quarta e última prova na vida de Jairo, porque crer é uma escolha, é uma decisão. Jairo soube ser resiliente, soube sofrer ao ponto de manter a sua fé. E ele começa então a prova do tamanho da fé. E na prova da fé, eu imagino ele chegando próximo de casa e ouvindo de longe a mobilização por conta da morte da sua filha, talvez ouvindo de longe os gritos da sua mulher, talvez ouvindo de longe os vizinhos se abraçando e chorando, a família de longe. Ele via alguma coisa acontecendo, uma movimentação acontecendo. Quando Jesus chegou lá, ele não deixou ninguém entrar na casa. Ele pede apenas o pai e a mãe, e leva com ele apenas 3 dos 12. Versículo 51 diz assim: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e os pais da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. O velório já tinha começado, e ele disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E o versículo 53 traz uma dura realidade de nós ouvirmos. Todos, diz, começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Deixa eu dizer de novo que eu acho que você não entendeu. Riram de Jesus quando ele disse que ela não estava morta. Você acha isso estranho? Você acha estranho rirem de Jesus num momento difícil como esse? Riram obviamente de deboche, riram como quem diz: brincadeira, você chegou tarde, não resolveu o problema quando tinha que resolver, e agora vem com essa conversa. Jesus está pensando o quê? Quem o Senhor está pensando que o Senhor é? Quantas vezes nós fazemos isso em meio a uma grande tribulação? Quantas vezes nós colocamos Deus à prova, e porque as coisas não saem do nosso jeito e não saem dentro do nosso tempo, nós acabamos por debochar de Jesus, falando: Jesus, estou vendo, me largou sozinho aqui, resolveu, estou ocupado com outras pessoas, né? Deixou aí, olha o tamanho do meu problema, como é que vai ser? E a gente debocha de Jesus muitas vezes com as nossas atitudes, principalmente quando as nossas atitudes elas nos levam a criar outras saídas, porque já que Jesus não fez, deixa que faço eu. E isso é comum entre pessoas de pouca fé. Nós dizemos frases de derrota, como alguém que já está acostumado a sofrer. E quantas vezes você já disse: é assim mesmo, comigo é sempre assim, comigo é sempre mais difícil, comigo é sempre nos 45 do segundo tempo. Comigo, Jesus, tem jeito, aqui é assim, eu trabalho só para pagar a conta. Sobrar, não, se eu conseguir pagar as contas tá bom. Estou acostumado mesmo é com dívida, estou acostumado mesmo é com problema. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem o hábito de dizer isso: pare. Porque se você acha que essa frase vai sensibilizar o coração de Jesus, eu quero te dizer, não vai. Ao contrário, você está entristecendo o Espírito Santo, aquele que é o único capaz de mudar a tua história. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A gente tem o hábito de dizer frases
bagunçam com a gente mesmo, mas a gente esquece que a gente é filho. E quando a gente diz isso, a gente está diminuindo o poder de Deus, pelo menos do ponto de vista nosso. Comigo é sempre assim, estou acostumado, eu já sou essa pessoa mesmo. Nós estamos rindo dos planos que Deus tem para nós, quando nós olhamos para a nossa circunstância e dizemos: Deus perdeu o controle, comigo não está dando certo. Existem momentos até mais difíceis, sim. Existem momentos que são extremamente difíceis, sim. E eu sei bem disso, mas isso faz parte da prova da nossa fé. Uma prova de quando Deus está interessado em nos esticar, em nos melhorar. Eu passei por uma prova. Fevereiro de 2018, nós estávamos nos Estados Unidos, eu e a minha família, e nós pegamos o voo para o Brasil. E no voo, eu e a minha esposa, como normalmente voos noturnos, a gente teve um sono muito ruim, mas os meninos eram pequenos, então eles dormiram bem. Quando a gente chegou em casa, era domingo, e era domingo de carnaval, e nós íamos para o culto mais tarde. Então a gente decidiu, por volta de 1 da tarde, 1:30 da tarde, vamos tirar um cochilo. A gente acorda 1h30 antes de ir para a igreja, a gente se arruma rapidinho e vai para o culto. Vamos todo mundo dormir? E aí a gente foi, e os meninos chegaram para a gente e falaram: pai, deixa a gente ficar na sala, comprar o videogame novo, deixa a gente ficar jogando videogame, né? Tá bom, joga videogame, só não deixa a TV muito alta para a gente poder dormir. Eu não sei quanto tempo passou, mas deve ter sido muito pouco tempo, porque era 2 da tarde mais ou menos, quando a gente escutou um grito, porque eles estavam brincando e o Bi caiu na sala e bateu a cabeça no chão. Mas ele não bateu a cabeça num chão normal, ele bateu a cabeça no chão da sala, num tapete dessa grossura. Ok. E aí, pega a colher, pega a faca, põe o gelo, faz a coisa de quando o menino faz galo. Só que o Bi não parava de chorar. E aí falei: vamos levantar, a gente já se arruma para o culto, vai mais cedo para a igreja, já deu errado na soneca da tarde, vamos dar um jeito aqui. E aí eu coloquei o Bi no chuveiro, falei: já vou dar banho, fazer uma massagenzinha na cabeça dele para ver se melhora. E na hora que eu coloquei ele no chuveiro, ele começou a convulsionar e se entortar inteiro. E aí a gente viu que a coisa era séria. Do jeito que ele entortou, eu tirei ele do chuveiro, sequei muito rápido, vesti a roupa. A Priscila já aos prantos, já foi se arrumando, e a gente foi. Para vocês terem uma ideia, eu fui do jeito que eu estava, descalço. A gente foi para o hospital. O Pri foi dirigindo, o Rafa na frente, eu atrás, tentando manter o Bi desfalecendo no carro. Alguns minutos depois ele já não respirava mais, e eu comecei a fazer respiração nele, em cima, e ele vomitou em mim, e ficou aquela cena terrível. Nesse meio tempo, ela ligou para os meus pais, e da nossa casa até o hospital, meus pais moravam exatamente no meio do caminho, o que coincidentemente os fez encontrar com a gente, eles saindo com o carro deles e a gente com o nosso. Eles foram exatamente atrás da gente, viram aquela cena de socorro no carro. Só que quando a gente chegou próximo do metrô Paraíso, havia o bloco de carnaval, e a gente travou e a gente não conseguiu mais passar. E aí os foliões entravam no meio da avenida e começavam a subir nos carros, e eu via um monte de gente com garrafa balançando o nosso carro, e eu com o menino lá dentro morrendo. Um carro do lado buzinando, tentando ver alguma coisa. E a gente viu quando uma ambulância passou, saindo de um prédio no meio daquela muvuca toda. E aí eu resolvi sair com o menino do carro e fui correndo atrás da ambulância. Fui até lá e cheguei, alcancei a ambulância, porque um morador de rua viu meu desespero com o menino no colo, correndo no meio dos foliões, e ele bateu na ambulância dizendo: para, que tem uma emergência. Ele abriu a porta da ambulância, eu joguei o menino dentro e falei: me leva para o hospital. E aí eu me lembro que o motorista da ambulância falou assim: põe o cinto nele. Eu coloquei o cinto na maca, ele arrancou com porta aberta e comigo por cima do menino, e a enfermeira caiu, e ele foi por cima da calçada. Foi uma cena alucinante. Quando nós chegamos no hospital, poucos minutos depois, porque a ambulância realmente fez um trabalho excepcional, eu me lembro da cena, numa distância como daquela porta até aqui, quando um dos
paramédicos, um dos fisioterapeutas, eu não sei quem que era aquele homem, mas eu acho que era um fisioterapeuta, veio correndo e ele pulou em cima da maca do Gabriel, porque no caminho o enfermeiro passou um rádio para eles, dizendo a situação, com as palavras que a enfermeira dizia para ele. Vieram tantos enfermeiros e médicos que a maca não dava para enxergar a maca. Eles levaram o menino e as portas, eu nunca tinha visto isso, uma UTI de emergência, as portas vão abrindo e você vai na última lá do fundo e ela é um centro cirúrgico. Você já entra direto e as portas depois vêm fechando atrás de você. O segurança tentando me pegar e eu correndo grudado na maca. Eu sei que eu levei o segurança para dentro do centro cirúrgico comigo. Eu fiquei lá porque o médico falou para o segurança: deixa ele aqui. Fiquei no canto da sala, eu me lembro de estar em pé no cantinho da quina da sala assim, e eu ficava assim tremendo e dizia para o médico: salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. A cena era de terror. Aquele homem que estava em cima dele, continuava em cima dele, fazendo massagem cardíaca nele, enquanto eles estavam tentando entubar. Resumindo, cortaram a roupa dele inteira, entubaram o menino. Ele já estava em coma. Eu me lembro das palavras como se fossem hoje. Os médicos dizendo, doutor, as enfermeiras dizendo: doutor, é Glasgow 8. Glasgow 8 eu fui entender depois que é quando a pessoa está em coma a ponto de não respirar. Era uma situação de morte. Era uma situação de morte completa. As próximas horas foram um desdobramento disso, em que nós, depois de um acidente às 2 horas da tarde, fomos saber que o Gabriel estava vivo 4 dias depois. Até lá eles diziam: o coração bate, mas nós não sabemos se existe vascularização cerebral. Não vascularizar o cérebro significa morte cerebral. E aí o si começa a vir na nossa mente, e eu pensava: Deus, não me deixa ter que viver aquela experiência terrível de alguém chegar com uma prancheta dizendo: seu filho teve morte cerebral, o seu desejo é doar os órgãos dele. Mas era o quadro que se desenhava na nossa frente. Eu me lembro que por volta das 3:30, 4 horas da manhã, a gente já tinha sido transferido de um hospital para o outro. A transferência entre os hospitais, que tinham menos de 2 quilômetros entre um e o outro, demorou quase 2 horas. Tamanho o aparato de equipamentos que estavam grudados nele. Eu me lembro que para a gente fazer uma curva no hospital com a maca dele, todos aqueles ventiladores e toda aquela equipe, precisava que a enfermeira passasse por cima da maca, por baixo da maca, por causa dos tubos. Era um negócio assustador, eu nunca vi aquilo. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos daquilo. Porque depois disso eu comecei a mostrar, porque eu falei: Deus vai fazer um milagre poderoso, eu preciso registrar isso. Se você entrar no meu Instagram e procurar o mês de fevereiro, você vai ver. Eu acho que no ano passado eu postei uma foto dele entubado. E aí eu cheguei para a Pri e disse assim: eu preciso que você vá para casa. Ela falou: eu não vou sair daqui. Eu falei: hoje eu preciso. Hoje eu preciso, porque eu preciso falar com Deus, e eu preciso estar sozinho para isso. Ela foi para casa e voltou 2 horas depois, porque obviamente ninguém dormia. Mas eu me lembro de, por volta das 4 e pouco da manhã, sentar na frente dele na UTI, depois que todos os médicos já tinham saído e o quadro estava, entre aspas, estável. E eu disse: estou aqui, Senhor, e eu sei que o Senhor também está. Mas a minha dúvida é saber se o Gabriel está aí. E como eu não estou disposto a te contestar, porque quem sou eu nesse momento para contestar os teus desígnios? Eu vou fazer a oração mais difícil da minha vida. E eu fiz, irmãos. Eu fiz o que talvez a minha esposa nunca entendesse. Depois, se o mal tivesse acontecido, eu disse: Deus, ele tem 8 anos, quase 9, e eu te agradeço por esses quase 9 anos de vida que o Senhor nos deu, Gabriel. Mas hoje, se essa for a tua vontade, eu te devolvo. E eu apaguei, dormi.
como que num piscar de olhos eu acordei de novo, e um monte de gente em volta dele. Eram os médicos que já estavam ali preparando para levar para uma nova tomografia. E na primeira e na segunda tomografia a gente notou que ele tinha um traumatismo craniano de 8 centímetros, um edema cerebral que provocava um inchaço, por isso o coma, um sangramento na meninge, portanto uma hemorragia cerebral, e ainda de quebra uma fratura na coluna, na vértebra C1. O resumo dessa história, vocês vão poder ler essa história completa depois no meu livro, que se Deus quiser esse ano vai sair, para a glória de Deus. Mas o final, o resumo de tudo isso é que o médico da UTI, alguns dias depois, me contou que, na melhor das hipóteses, Gabriel iria vegetar, talvez uma tetraplegia daquelas que mexe as pálpebras, ou talvez nem isso. Eles não tinham esperança de que ele acordasse, mas Deus fez algo tão maravilhoso, a ponto dele voltar do coma, a ponto dele acordar, a ponto dele voltar a falar, a ponto dele mover os braços e as pernas. E aí começou aquela confusão no quarto, porque o que acontece? Como é que o menino Glasgow 8 volta desse jeito, tá bem? Como é que essa criança se move? E aí me liga o fisioterapeuta do outro hospital e pergunta assim: como está o Gabriel? Ele sabia do quadro. E eu disse: está tomando banho. Ah, vocês estão dando um banho no conforto médico? Banho na cama, né? Falei: não, ele está no chuveiro. E o homem gritou do outro lado assim: mas como assim no chuveiro? Eu disse: ué, vai tomar banho aonde? Aí eu entendi. Foi quando eu procurei o médico e tive todas essas informações. E aquele médico era pastor, o plantonista, pediatra, pastor. E aí eu disse: me explica. Ele me levou numa sala, fechou a porta e disse assim: você está percebendo o tanto de gente passando nesse quarto todo dia? Eu falei: tô. Você não percebeu que no começo passava muita gente porque precisava, depois parou porque estabilizou, e agora está passando um monte de gente de novo com o menino acordado? Eu falei: eu estou entendendo, o que está acontecendo? Ele falou: são os estudantes de fisioterapia da escola de medicina do hospital. Porque o comentário da escola de medicina é como um menino que fraturou a C1, que teve uma fratura craniana, um edema cerebral, como essa criança anda e fala. E aí eles pegavam o Gabriel, e o Gabriel ficava assim: ai pai, eu não tenho que ficar andando nesse corredor de novo. E ele andava no corredor inteiro, e faziam ele subir e descer degrau, subir e descer degrau. Como é que esse menino articula? Não é possível, ele fraturou a coluna e a cabeça. Deus estava nos devolvendo a criança. Deus estava nos devolvendo a criança, porque nós escolhemos crer. E na postagem da época, você pode procurar, está lá no meu Instagram, para ninguém deixar mentir. Eu disse juntamente com a minha esposa, e nós escrevemos isso na época, nós dissemos: nós não escolhemos entender, nós escolhemos crer, e nós creremos até que o milagre aconteça. Ah, queridos, contra tudo e contra todos, o Bi tem mais coordenação motora do que eu e minha mulher juntos. Ele toca bateria, ele faz um monte de coisa, e cada vez que ele cai, a mãe dele pula dessa altura de desespero. Eu falo: deixa. Na última viagem que a gente fez, ele e o irmão dele tentaram ir num tal de estilingue, que jogou os moleques não sei quantos metros para cima, a altura de um prédio. E a mãe não quis nem olhar. Eu falei: deixa, porque essa é a prova de que ele está completamente curado. Deixa Deus fazer o milagre completo. É isso que Jairo queria ver. Jairo falou: a esperança não morreu, eu vou levar a minha fé às últimas consequências. Jairo foi até lá.
Jairo foi vendo o velório acontecendo e caminhando com Jesus. E eu imagino Jairo ainda: não estou entendendo nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, mas algo me empurra, e isso deve ser a tal da fé. Eu não sei, porque a fé é a certeza daquilo que é loucura, a fé é a certeza daquilo que eu não enxergo, a fé é a certeza daquilo que eu não entendo, e eu vou pela fé caminhando para ver o meu milagre acontecer. Jairo vai em direção à sua casa juntamente com Jesus. Ele poderia desistir de tudo isso, mas ele escolheu crer, porque crer é uma decisão. Irmão, ninguém te força a crer ou te força a descrer, porque o mundo faz de tudo para que a gente simplesmente seja racional, mas quando eu escolho crer, ninguém pode impedir. Eu posso estar em cima de uma cama, mas crer é uma escolha. Eu posso estar sem dinheiro, mas crer é uma escolha. Eu posso estar em uma situação completamente destruída, mas crer é uma escolha. Escolha crer nessa noite em nome de Jesus. Jesus vai até o quarto e diz no versículo 54 que ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou imediatamente e ela se levantou. Nós não devemos perder a esperança, ainda que pareça ser o fim. Com Jesus as coisas sempre podem mudar. Foi isso que o pastor Felipe e a pastora Vilma viveram nos últimos dias. Quando os médicos diziam: não dá mais. Quando os médicos diziam: o coração não quer bater. Quando os médicos diziam: a respiração não está funcionando direito. A resposta de crente: eu não quero saber o que o médico está dizendo, mas eu vou falar é com o médico dos médicos. Deus, bota um coração novo se o velho não funciona. Dá respiração, dá um ar novo se o pulmão não funciona. Eu não quero entender o que está acontecendo, porque a mim resta crer. Nós não precisamos entender sobre todas as coisas, mas nós precisamos crer, e crer nos basta. Nós cremos num Deus de milagre, e Jesus chegou naquele quarto, e ele disse, depois de quase um mês de UTI, ele disse: levanta, Davi, o tempo de hospital acabou. Vá para sua casa com seus pais, vá viver o milagre, vá mudar as circunstâncias da igreja de Itaquá, porque Itaquá nunca mais será a mesma depois deste testemunho, porque a Bereana nunca mais será a mesma depois do renascimento do Davi, porque esta família nunca mais será a mesma depois deste tempo, porque as suas mensagens nunca mais serão as mesmas depois do Davi, as suas ministrações nunca mais serão iguais, porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Ele tem nas suas mãos a nossa vida do primeiro ao último dia. As decisões são dele, as escolhas são dele, e o olhar que ele tem para nós é muito mais precioso do que o olhar de qualquer outra pessoa. E hoje nós podemos olhar para o Davi e ver que Deus o resgatou de um problema cardíaco e o trouxe à sua casa para ser consagrado. Como um dia Samuel foi, hoje ele será consagrado ao Senhor, apresentado ao Senhor, dedicado ao Senhor. E nessa casa ele crescerá, e nessa casa ele vai dar lugar, e nessa casa ele testemunhará, e nessa casa ele servirá, e muitas pessoas virão de longe para ver este testemunho de milagre, e muitos serão alcançados por causa da fé no Senhor Jesus através desta história. Escolha crer, escolha crer, escolha crer mesmo quando as provações são quase que insuportáveis. Escolha crer. Eu quero que você nesse instante feche os teus olhos. Eu quero que o ministério de louvor me ajude aqui.
por alguns instantes. Enquanto o ministério de louvor sobe, feche os teus olhos e curva a sua cabeça.